da sua camiseta. Pastor, está difícil as coisas lá em casa. Eu sei, mas Deus vai prover na sua vida. Segunda-feira passada eu fui pregar lá na igreja do Bueno. E eu liberei uma palavra de cima do altar. Uma palavra que Deus me usou aqui para liberar. Cadê as crianças? Tem salinha, né? Então vem para cá as crianças. Corre aqui para o altar que eu vou orar por vocês. Eu preguei lá no Bueno. E eu senti de Deus, Cleiton, de liberar uma palavra lá. Que Deus iria incomodar algumas pessoas. E algumas pessoas iam receber promoção nas empresas. Eu orei e fui embora. Ontem eu estava pregando em Aparecida, ontem à noite. A pastora estava comigo. Quando acabou o culto, a gente foi encontrar com uma outra irmã para conversar. A gente encontrou num pit dog ali e sentamos. Quando a gente sentou no pit dog, começou a conversar, chegou um grupo de gente da igreja assim. Chegou perto de mim e falou assim: pastor, nós somos lá da igreja do Bueno. Aí eu, amém. Mas nós queremos testificar que o senhor profetizou segunda-feira e o milagre já chegou lá na minha casa e eu fui promovida no emprego. Isso é para quê, pastor? Para edificar a nossa fé. Tem alguém aqui da igreja que me mandou semana passada um áudio e falou assim: pastor, o meu salário aumentou 10 vezes quase. Falei, olha como que Deus é bom. Deus está fazendo um milagre nessa casa. Irmão, eu não vou dar conta não. Então vou. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Verso de número 13. Nós estamos estudando uma série sobre os discípulos. Cada um deles nós temos aprendido algumas lições importantes. Já falamos de 4 deles aqui. Já falamos sobre Natanael. Já falamos sobre Mateus. Já falamos sobre André. E terça passada falamos sobre quem? Filipe. Alguém escolhido por Jesus. Alguém que no dia da multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos, Jesus resolveu provar, testar esse rapaz. Alguém que caminhou com Jesus. E no dia da instrução, da ceia, Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele foi mais ousado. Jesus disse assim: não tem como vocês conhecer ao Pai se não for por mim. E se vocês conhecem a mim, vocês estão conhecendo ao Pai. Depois de Jesus pregar isso tudo e de ter um ministério de 3 anos e meio, Filipe olha para Jesus e diz: me mostra o Pai. E eu encerrei falando que não tem como você ter uma experiência com Jesus se você não conhecer Ele. E hoje eu quero falar sobre o 5º discípulo. Eu sei que tem muita gente esperando. Pastor, eu queria que o senhor vai falar sobre Judas. Eu queria que o senhor vai falar sobre Pedro. Eu queria que o senhor vai falar sobre João. Nem sei se eu vou falar sobre eles, não? Esse aí você já sabe. Você já sabe muita coisa sobre eles. Marcos capítulo 3, verso 13. Marcos capítulo 3, verso 13 diz assim: e subiu ao monte, e chamou para si o que ele
Não, mais alto que ele. E vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele. E os mandou a pregar, e para que tivesse poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. André e Filipe, Bartolomeu, e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o que traiu. Diga comigo, pregar. De novo, diga comigo, pregar, curar e expulsar. Jesus teve as suas escolhas. O texto que eu li, Jesus vai falar sobre como que ele teve essas escolhas dos seus discípulos. Ele não deu explicação nenhuma. O texto é bem claro, Jesus escolheu quem ele quis. Ele simplesmente olhou e escolheu quem ele queria. Só que quando você começa a ler a Bíblia com os óculos do céu, você começa a entender algumas coisas, Jonas. Você começa a compreender que algumas escolhas que Jesus fez, elas vão se encaixando a hora que você vai estudando a história. A hora que você vai compreendendo a história, você vai começando a entender a maneira e o porquê que Jesus escolheu algumas pessoas. Só que olha o verso 14. Olha o 14. Põe aí, Valdir. Do mesmo capítulo. Olha como é que começa a ordem. Primeiro você prega, depois cura e depois expulsa os demônios. Essas foram as 3 ordens que Jesus liberou para os discípulos. Primeiro você prega, depois você cura e depois você expulsa os demônios. Só que tem um detalhe aqui, Jonathan, muito interessante. Porque eu só posso pregar, eu só posso curar, eu só posso expulsar os demônios se eu cumprir o que está no verso 14, a primeira parte. Porque olha a primeira parte que ele fala do verso 14. E nomeou 12 para que estivessem. Para que estivesse com. Eu só consigo executar a obra de Deus na minha vida quando eu estou com Ele. Vou de novo. Eu só consigo cumprir, eu só consigo pregar, eu só consigo orar por alguém enfermo, eu só consigo expulsar demônios se eu estiver com Ele. Então a missão de Jesus para nós é pregar, curar e expulsar demônio. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter um relacionamento com Ele. Observe bem a ordem, Jonathan. Qual que é a ordem? Pregar. De novo. Não, de novo. Mais uma vez. Só que nós estamos vivendo uma guerra, porque as pessoas estão invertendo as coisas. As pessoas estão mais preocupadas em curas divinas. As pessoas estão mais preocupadas em expulsar demônio. Tem igrejas por aí que eles até conversam com os demônios, mas estão esquecendo do principal. Qual que é a primeira ordem? E eu amo a Bíblia. Por quê, pastor? Porque Jesus, quando ele vai começar o seu ministério, põe aí, Marcos 1:21. Quando Jesus vai começar o seu ministério, ele vai dentro de uma sinagoga. E tem um costume judaico aí, um exorcismo, um rito judaico, onde as pessoas gostavam de conversar com os demônios. E isso não é diferente nos dias de hoje. Tem muita igreja por aí que o povo ama conversar com o diabo.
Olha o que Jesus faz. Entraram em Cafarnaum, olha o texto. E logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ele ensinava, verso 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque como ensinava, tendo autoridade, não como os escribas. Olha o texto. Estava dentro da sinagoga um homem com um espírito imundo, o qual clamava dizendo: queremos ter contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo Deus. Agora olha o que Jesus vai falar para o inimigo, para o diabo, dentro da sinagoga: cala-te e sai dele. Jesus está dentro da sinagoga. Tem um costume lá que o povo gostava de conversar com o diabo, com o inimigo, com Satanás. Jesus chega dentro da sinagoga e o diabo quer conversar com ele. Jesus olha para ele e diz: cala-te a boca e sai dele em nome. Sabe o que Jesus está me ensinando aqui essa noite? O diabo não tem nada para te oferecer. Diga para alguém: o diabo, não, desse jeito aí ele vai até dormir. Tem gente dormindo ali, irmão. Acorda esse irmão e cutuca ele e fala: vai dormir em casa, rapaz. Diga para ele: o diabo não tem nada para te oferecer. Por quê? Todas as vezes que você dá ouvido ao que o diabo está falando, você está indo ao fracasso. Porque o diabo é o pai da mentira. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas Deus está dizendo: primeiro você prega, depois você cura e depois você expulsa o diabo. Quando Jesus saiu do Jordão, depois de ser batizado, põe para mim aí, Edvaldinho, Lucas 4, verso 19. O texto diz que ele pega o livro do profeta Isaías e ele começa dizendo, Lucas 4 e 17: e o Espírito do Senhor me ungiu para pregar. E foi-lhe dado, deixa lá de volta, 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade dos cativos e restauração da vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. É por isso que a igreja precisa amar a palavra de Deus. E é por isso que eu amo a palavra de Deus, e eu quero que você ama também. Porque a palavra de Deus é a resposta para a tua vida. Vou de novo. A palavra de Deus é a resposta que você precisa. Eu não consigo entender, Edivaldo, como que alguém serve a Deus e não ama a palavra dele. Você já deve ter visto em algum lugar. Tem gente que está dentro de um culto e o diabo toma posse da pessoa. Aí expulsa o demônio da pessoa aqui dentro. Só que o diabo fica lá fora, esperando a pessoa. O diabo fica lá fora, esperando a pessoa só ir embora, para pegar na pessoa e ir embora com ela. O que é isso, pastor? É falta de pessoas que não aprendem a palavra de Deus. Só que eu amo a Bíblia, por quê? Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus estava no deserto e foi o quê? Tentado. Por quem? E você lembra qual foi a resposta que Jesus deu para o diabo? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Levante as duas mãos para o alto.
Deixa eu liberar algo do céu para você esta noite. É através da palavra que a sua vida é mudada. É através do evangelho que a sua vida é transformada. Grite bem alto: pregar. Mais alto: pregar, curar e libertar. Pastor, o senhor não crê em ato profético? Creio. Só que a ordem de Jesus é: prega, cura e liberta. Pastor, o senhor não crê? Creio em ato profético. Mas eu não creio que eu preciso sair daqui numa igreja para Deus usar um profeta para falar comigo. Porque eu creio que a palavra de Deus fala comigo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, deixa eu te falar uma coisa para você. Cuidado com esses profetas. Não tem pastor, não tem igreja. Aí você pergunta: de onde vem? De rodear a terra. E ele está pondo a mão na sua cabeça. Ele está orando pela sua família. Ele está orando pelos seus filhos. Aí depois você não reclama porque que alguma coisa está dando errado. Essa noite Deus está dizendo para mim, ao meu coração, e eu preciso dizer para alguém: a palavra é o suficiente para mudar a tua vida. Por isso Jesus disse: comece primeiro pregando, curando e expulsando os demônios. Vamos embora? Amém? Só que hoje eu quero falar sobre o quinto discípulo. Quem é o quinto, pastor? Volta lá no texto que a gente leu, Marcos 3. Isso aqui foi, eu estou lendo o texto, viu? Você está acompanhando aí? Marcos 3 e 13, verso 14. Eu estou pregando sobre o 14 e o 15. E nomeou 12, para que estivesse com ele, que mandasse pregar, para que estivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Só que hoje eu quero falar sobre o quinto discípulo. E ele é o último na lista. O nome dele é Simão, o Zelote. Não se tem muitas informações sobre esse rapaz na Bíblia. No Novo Testamento se tem poucas informações sobre ele. A primeira coisa que a gente tem que separar é que o nome dele era Simão. Zelote não é o seu sobrenome. Zelote era um grupo de políticos que existia naquela época, conhecido como um grupo de resistência. E Zelote era esse grupo. O nome Simão é um nome comum. Se você ler o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, você vai se deparar com algum Simão. Quem não se lembra, por exemplo, de Simão Pedro, Simão o leproso, Simão o sirineu, Simão o fariseu e entre outros. Então Simão é um nome comum. Mas Jesus decide chamar esse rapaz aqui Simão, o Zelote. E a pergunta que surge é: por que Jesus chamou esse rapaz Simão, o Zelote? Ele fazia parte de um grupo político da época. Nos tempos de Jesus, esse grupo chamado de Zelote era uma facção política. Você lembra que depois de Malaquias, entre Malaquias e Mateus, tem um período aí, alguém lembra o nome desse período? Entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, existe um período chamado de período interbíblico. Esse período é de 400 anos aproximadamente. Esse período é o período do silêncio. Foi nesse período que o Império Grego, o Império Romano, na realidade, dominou tudo aquilo. Um grande historiador por nome de Flávio Joséfo, ele vai descrever no seu livro a história dos hebreus, que nos tempos de Jesus havia pelo menos 4 grupos
principais grupos políticos. O primeiro deles era os fariseus. Era aqueles que eram seguidores, o Jonathan, inflexíveis da lei. Era aqueles que brigavam. Eram os fariseus. Um segundo grupo que existia naquela época, que foi desenvolvido nesse período interbíblico, é os saduceus. Era um grupo que era liberal, um grupo que cuidava do templo. Só que eles negavam qualquer pessoa que tentasse falar contra as leis de Moisés, eles não aceitavam. Não acreditavam na existência de anjos ou espíritos. Um terceiro grupo que existia naquele período eram os essênicos. Não aparece na Bíblia, mas de acordo com os historiadores, era um povo que dedicava a vida no deserto, dedicava suas vidas ao estudo da lei. E um quarto grupo que existia naquela época eram os zelotes. Esse grupo era mais voltado para a política, odiava os romanos, e o seu principal objetivo era se livrar desse povo romano, desse império. Além desses quatro grupos que eu falei para você, fariseus, saduceus, essênios e zelotes, existiam outros grupos que você com certeza já ouviu falar, como os samaritanos, os publicanos. Havia uma disputa entre eles. Eu não sei se vocês estavam aqui, todos estavam aqui, mas no dia que eu falei sobre Mateus, eu deixei claro que Mateus e esse Simão Zelote jamais caminhariam juntos, jamais sentariam numa mesa juntas, se não fosse por Jesus. Porque Simão, o Zelote, odiava os romanos, e eles queriam, porque queria matar, destruir esse povo. E do outro lado, Mateus era cobrador de imposto. Então jamais eles se sentariam numa mesa para cear junto. Só que aí entra a graça de Deus, porque Jesus escolhe Mateus, um cobrador de imposto que era odiado e rejeitado por todo mundo, e do outro lado Jesus escolhe um Simão, o zelote, que também tinha uma vida toda bagunçada. Para quê? Para viver o propósito de Deus. Esses zelotes eram um povo extremista, um povo militante, um povo violento. E sabe aonde eles surgiram? Abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 5, verso 33. Atos capítulo 5, verso 33. Olha o texto. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado de... Como é que é o nome desse rapaz? Quem é Gamaliel? Alguém lembra alguém que tem um vínculo com Gamaliel na Bíblia? Paulo? E Paulo era quem? Paulo sentou aos pés de quem? Você lembra disso? A Bíblia diz que Paulo assentou aos pés de Gamaliel. O Paulinho, sabe? Ele se assentou aos pés de Gamaliel. E quando ele se assenta aos pés de Gamaliel, ele se torna quem ele se tornou. Aí você lembra de Lucas 10, quando Jesus chegou na casa de Marta, Maria foi para onde? Para onde? Todas as vezes que eu sento aos pés de Jesus, eu aprendo. Vou de novo. Todas as vezes que eu decido sentar aos pés de Jesus, eu aprendo alguma coisa para a minha vida. Paulo se assenta aos pés de Gamaliel e se torna o maior missionário. Maria se senta aos pés de Jesus
e se torna uma adoradora por excelência. Quando eu decido sentar aos pés de Jesus, alguma coisa acontece. Então eu preciso entender, isso aqui vai um conselho para nós, que existem horas na caminhada que eu preciso entender que eu preciso sentar para aprender. Ou vontade de ter uns itinerantes aqui agora para me ouvir falar isso aqui. É vontade de ter uns itinerantes, essa turma que gosta de sair pregando por aí. Por que, pastor? Porque gosta de pregar, mas não gosta de sentar para ouvir. E Paulo senta aos pés de Gamaliel para se tornar quem ele foi. Maria senta aos pés de Jesus para se tornar quem ela foi. Eu preciso entender que tem hora na minha caminhada que eu preciso sentar para ouvir e para aprender o que Jesus tem para me ensinar. Verso 35. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. Todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. Esse homem aqui chamado de Judas, o Galileu, aqui começou essa turma do Zelote. Foi esse homem aqui, Edivaldo, que deu início a essa turma do Zelote. Essa turma, escute bem, esse Zelote cometeram atrocidade, assassinos, saques, destruição, ataque de terrorismo. E no meio dessa turma toda está quem? Simão, o Zelote. Aí você acha que Jesus não gosta de pegar alguém assim, de um lugar assim, de um ambiente todo pesado para trazer para a igreja, de volta? Conseguiu entender o pano de fundo que eu te contei? Olha o ambiente que esse Simão estava: terrorismo, atrocidade, assassino, só vida louca, boa. Aí Jesus decide escolher esse Simão lá do meio dessa vida louca e trazer para ser discípulo dele. Você consegue entender da onde Jesus te tirou? Você não é melhor do que ninguém, mas Jesus está dizendo: eu alcanço quem eu preciso. Mateus e Marcos, ao narrar a escolha dos 12, se você ler depois na sua casa com calma, Mateus e Marcos, quando ele está escrevendo o nome dos 12 discípulos, você vai ver que Simão o Zelote e Judas Iscariote estão sempre como os dois últimos da lista. Lembra de Marcos capítulo 6, quando Jesus reúne os discípulos e manda separar de 2 em 2 para ir fazer a obra? É bem provável que Simão o Zelote e Judas Iscariote tenha feito duplo. Só que aí tem um negócio, porque Simão o Zelote decidiu ser transformado por Jesus. Simão o Zelote decidiu viver o propósito de Jesus, enquanto que Judas se perdeu. Só que eu te contei tudo isso aqui para te contar agora o que tem a ver esse Simão, o Zelote, com a nossa vida. Aí eu vou te explicar agora e vou orar para você. Olha isso. Simão, o Zelote. Vocês já ouviram eu falar isso aqui? Eu amo a Bíblia. Eu amo os detalhes da Bíblia. E eu amo pesquisar esse negócio de significado. Aí quando você vai pesquisar, você percebe, coloca para mim, essa versão aí está certinha, coloca essa versão aí para mim, Marcos 3 e 18, eu não sei se vai dar para aparecer nessa aí. Olha que interessante, se você pegar, olha só,
e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o quê? O quê? Nessa versão aqui, que é a corrigida fiel, tanto Mateus e Marcos vai chamar esse Simão de cananita, ok? Mateus e Marcos, nessa versão, chama Simão de cananita. Agora, vai para Lucas, por favor. Ou melhor, Atos, capítulo 1, verso 13. Talvez alguém, se tiver alguém com a versão que eu vou falar aqui, eu queria que você se pronunciasse, por favor. Atos, capítulo 1, verso 13. Porque quem escreve o livro de Atos é quem? Lucas. E olha o que Lucas vai dizer. E entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Tem alguém aqui que tem uma versão que está escrito zelador? Tem algumas pessoas que estão escrito, está vendo? Mateus e Marcos, chama ele de cananita. Mas Lucas chama ele de zelote. Mas tem gente aqui que na sua versão está escrito zelador. Mas o zelador aqui não é zelador de prédio, de si, não é função, não é carro, não. Aí começa a surgir algumas perguntas. Por que Mateus e Marcos vai chamar ele de Simão, o cananita? Será que é porque ele era descendente dos cananeus, que vem da linhagem de Cã? Até porque, você conhece bem, Mateus e Marcos, eles vão usar essa expressão cananita. Não é porque ele era um cananeu, mas a ideia de Mateus aqui, ele está escrevendo o seu evangelho para um povo judeu. Então, Jonathan, a ideia de Mateus e Marcos, e Lucas, que escreve Lucas e Atos, quando eles estão escrevendo Simão, o zelote ou o cananita, não é uma questão geográfica, mas a ideia aqui é o significado do nome etimologicamente. Explique melhor, pastor. Mateus e Marcos chama ele de cananita. Ele não era descendente. Lucas chama ele de zelote ou de zelador, mas a ideia aqui não é que ele era um zelador, não. A ideia dos autores aqui é trazer na etimologia da palavra. E quando eu pego essa palavra, cananita, zelote ou zelador, e eu vou puxar a raiz dessa palavra, isso mexe comigo. Por quê, pastor? Porque essa palavra, zelote, cananita ou zelador, vem de uma palavra que quer dizer caná. E o que é caná, pastor? Alguém zeloso. Alguém que cuida. Vou de novo. Alguém que ama cuidar de alguém. Alguém que zela pela vida de alguém. E aí, essa palavra, ela me traz 3 significados. Quantos significados? Quantos? E o primeiro é: zelote significa alguém zeloso, cuidadoso, vigilante e precavido. Então deixa eu te falar, já que nós estamos num culto de palavra, você precisa aprender a ser uma pessoa cuidadosa. Você precisa aprender a ser uma pessoa cuidadosa com a sua vida material, com a sua vida espiritual. Você precisa ser alguém que tenha zelo pela sua vida. Pastor, por que eu preciso ter zelo com a minha vida? Põe para mim, Êxodo 20, verso 5. Por que eu preciso ser alguém zeloso? Por que eu preciso ser alguém cuidadoso? Se você não der glória a Deus agora, eu vou pular daqui de cima. Êxodo 20 e verso 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus. Eu sou um Deus
zeloso. Então escute, se o nosso Deus é zeloso, por que você não é zeloso? Deixa eu te dar um conselho. Você precisa aprender a ser cuidadoso, seja com a sua família. Você que é pai, seja um pai, seja uma mãe cuidadoso dos seus filhos. Você que é esposo, seja um esposo cuidadoso da sua esposa. Você que é filho, seja um filho zeloso pelos seus pais. Segundo, seja alguém vigilante. Eu estou dentro da primeira característica do nome, hein? Aprenda a ser vigilante. Aprenda a vigiar. Pastor, o que é vigiar? É estar atento. Se você está sendo tentado em alguma área da sua vida, se existe alguma área da sua vida que você está vulnerável, vigie. Diga para alguém aí, vigie. Não, desse jeito ele não vai viajar. Vigiar não, ele vai viajar. Diga para ele, vigie. Vem não, vem cá. Ei, escuta isso aqui. Escuta isso aqui, olhe para cá. Satanás só trabalha com aquilo que a gente dá vulnerabilidade para ele. Vou de novo. O diabo só ataca a minha vida na área que eu deixo vulnerável para ele. Então, por favor, aprenda a não confiar na sua carne. Não brigue com a carne. Não brigue com seus desejos, mas vigie, porque Deus tem algo para você. O primeiro significado do nome Zelote é zeloso. O segundo significado do nome Zelote é adoroso. Ou o que? Entusiasmo. Fazer com paixão. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus está olhando para Simão, o Zelote, e está dizendo: eu gostei de você, rapaz, porque você faz as coisas com paixão. Eu gostei de você porque você tem entusiasmo nas coisas que você faz. Não confunda ardoroso com ardiloso. Por quê, pastor? Ardiloso vem de alguém que é sagaz, perspicaz, malandro. Alguém que usa de todas as formas para enganar alguém. Mas Jesus olhou para Simão e disse: você é ardoroso, alguém que tem entusiasmo no que faz. Toda pessoa que tem entusiasmo, ela não está preocupada quem vai estar, como vai ser, ela faz com amor. Tudo que te vier à mão para fazer, faça com vontade, faça com amor. E por último, primeiro, qual que é o primeiro aí, Jonathan? Zeloso, o primeiro significado de zeloso, ele é o quê? Fala alto. Cuidadoso, zeloso. O segundo significado para zelote é alguém entusiasmado, alguém que faz com paixão. E o terceiro, pastor, alguém fervoroso, alguém que ora com fervor, alguém que tem devoção. Eu encerro. Você precisa ativar a sua vida de oração. Por quê, pastor? Porque quando você ativa a sua vida de oração, você alcança coisas que você nem imagina. Toda pessoa que ora, Deus dá livramento. Vou de novo. Toda pessoa que ora, Deus dá livramento. O povo está cativo no deserto. Decidiram clamar a Deus. Deus ouviu e libertou o povo do deserto, do cativo. Pedro está preso, sentenciado à morte. Uma igreja unida se levanta em oração, e Deus envia um anjo para libertar o Pedro.
Então entenda isso aqui: quando você ativa a oração, Deus te dá livramento. Segunda coisa, quando você ativa a oração, Deus cura os enfermos. Por quê? Porque um dos nomes dele no Antigo Testamento é Jeová Rafá, o Deus que cura. Levante a mão, porque eu quero liberar sobre a sua vida. O Deus que cura está aqui essa noite, e Ele tem cura. Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar parece se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, às vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti. A ordem é pregar, curar e expulsar. Jesus chamou todos para uma missão e chamou Simão o Zelote. Alguém que era zeloso, alguém que era cuidadoso, alguém que era vigilante, alguém que tudo que ele fazia era com paixão, alguém que era fervoroso na oração. Talvez essa noite você é um Simão Zelote, fervoroso na oração. Talvez você é como Simão Zelote, alguém que faz com paixão, alguém que faz com devoção, com amor. Mas talvez não. Talvez você está vivendo uma fase difícil. Talvez você está vivendo um momento complicado na sua vida. Mas essa noite Jesus está dizendo: eu te arranquei daquele lugar, eu te tirei daquele ambiente e te trouxe para minha casa. Eu te resgatei daquele lugar. Você estava perdido, lascado, derrotado, mas eu te arranquei e te trouxe para cá. Por quê? O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Faz assim, ó. Cuido de ti. Receba o abraço dele essa noite. Eu cuido. Receba o abraço do Espírito Santo aí agora. Receba o abraço. Descansa nele. Em mim. Comece Vai passar. a sorrir. Eu cuido de ti. Uribaia Suricalabanaraba. Eu cuido. Oriando Querebaraia Suricalabanarabaia. Descansa em mim. Por quê? Comece a sorrir. Eu vou profetizar. Vai voltar a sorrir. Você vai voltar a sorrir. Em nome de Jesus. Vai voltar a ter alegria. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então, Recebe o abraço meu,
Santo está cuidando de você essa noite. De ti descansa em mim. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode chorar, minha filha. Pode chorar, meu filho. De ti Receba um abraço consolador dele nessa noite. descansa. Começa a sorrir. Se você pode, abrace alguém aí do seu lado e diga para ele, diga para ela: Deus está cuidando de ti. Diga para ele, diga para ela: Deus está cuidando de ti. Deus está cuidando de ti. Ainda que a figueira não floresça, fruto na vide e o produto da oliveira, todavia me lembrarei, todavia, e todavia. Diga. Bata na mão de pelo menos 2 ou 3 pessoas e diga aí pra ele: vai passar. Você pode aplaudir a Jesus aí, o mais alto, o mais alto. Se é pra Jesus, aplauda mais alto, aplauda mais alto. Você pode ofertar, dizimar, fique à vontade. As irmãs estão com a cestinha aí bonitinha, tá com o envelope bonitinho. Senhor, eu abençoo os teus filhos que vão ofertar, que vão dizimar essa noite. Guarda eles, cobre eles com teu sangue, multiplique sobre a vida deles. Eu libero sobre a vida deles, Senhor, uma porção daquilo que o Senhor tem guardado e reservado sobre a vida de cada um. É o que eu declaro em nome de Jesus. Tem um Pix ali? Xixalém. Vambora? Vamos embora? Eu gostei, ó. Vou passar a usar mais. Se eu der conta. Amém?
Fica de pé. Por favor. Nicole, você é bem-vinda, viu? Que é o seu lugar. Deus tem coisa boa para você, tá bom? Vamos embora. Vai, vem cá. Chega aqui. Nós vamos orar pela mamãe da Manciel. Gente, depois que eu tô ruim. Meu Covid está começando a fazer efeito agora depois de 2 anos. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amados, eu não poderia voltar para minha casa sem compartilhar esse testemunho com vocês. Deus falou no meu coração, vai lá, compartilha. É algo que eu vivi. Não é algo que eu estou pegando de terceiro é algo para engrandecer, para toda a honra e toda a glória para o nome do Senhor. Na nossa saída ali do Pará, quando o pastor falava, cuidado com o profeta. Porque se Deus usar um profeta, ele vai lá e vai falar o que você está precisando, ele vai para te ajudar. Ele não vai dar tiro variado. E quando a gente estava pelejando ali para sair do Pará, para vir para cá, a gente estava com algumas dificuldades financeiras. E dificuldade de saúde também da minha esposa. E surgiu um profeta ali dizendo que nós não vinha. Que Deus tinha mostrado para ele que não era a hora de vir. E quando o pastor Wallace é o anjo da igreja, é o nosso pastor. E ele tem uma mensagem que dá saúde aos membros local. Ele tem a mensagem sadia. E ele deu a palavra. E ele disse que eu estava ali chorando. O profeta é a palavra, vai na Bíblia. E nós estávamos ali. E uma da coluna da minha casa é o meu pai, o pastor Miguel, já chegando aos 78 anos. E ele falou comigo, filho, está chegando a hora de você viajar. E nós saímos um dia à tarde, estava desesperado para vir, minha esposa não estava bem de saúde. E nós saímos um dia à tarde, 5 horas da tarde, estava na estrada, o carro quebrou. E nós voltamos. E eu gastei o dinheiro que era para vir usar da viagem na peça do carro que não estava esperando e aquela peça quebrou. No outro dia, 4 da manhã, nós saímos. Quando chegou uns 15 quilômetros, passou numa cidade lá, aí estava uns 15 quilômetros daquela cidade. E o carro afogou e não pegava. E a minha esposa, a companheira que Deus me deu, ela disse, eu não aceito voltar. Vamos colocar as mãos nesse carro aqui e vamos orar. E nós colocamos as mãos naquele carro e oramos, mas o carro não pegava na partida. Eu andei um pouco, fiz a cura, voltei. Ela disse, eu não aceito, não volta. Põe o carro com a frente para lá, nós vamos botar as mãos nesse carro e vamos orar, e Deus vai fazer o milagre, nós vamos embora. Mas algo acontecia ali que eu não tinha falado para ela não sabia. Porque o carro estava, abri o capô do carro e eu vi que estava faltando uma peça do motor. Tinha uma peça ali que estava faltando. Eu digo, Senhor, eu sou fruto do milagre. Minha família todinha praticamente morreu e reviveu. E eu sou um deles. E eu creio. Mas eu sou um ser humano. Sou frágil, sou homem, falho e pecador. E aquela peça eu sabia que estava faltando. Eu não falei para ela. Mas nós pusemos as mãos assim no painel do carro e ela orava com fervor. E ela disse, esse carro vai pegar na partida e nós vamos embora. Mas ela não sabia que estava faltando aquela peça. E nós paramos de orar ali e determinamos, eu dei na partida, o carro pegou e esse carro chegou aqui em Goiânia. Quando eu cheguei aqui, eu fui entrar do mecânico. Aí ele abriu o capô, começou a olhar e disse, cadê essa peça daqui? Ele disse, não, eu falei para ele, não, eu vim do Pará, 1.200 quilômetros onde eu vim. Ele disse, mas não tem condição, alguém tirou essa peça daqui. Eu digo, só para o inimigo saber que ele se levanta para ser pisado. Mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Aí o mecânico foi lá e colocou a peça no lugar, mas o carro veio sem a peça aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus faz milagre, irmão. Coloca a sua mão direita sobre o seu coração. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti.
Que Ele tenha misericórdia de ti. E que Ele te dê a paz em nome de Jesus. Antes de você ir embora, você vai jantar, porque tem janta. Pastor, hoje voltou a janta. Então você vai jantar e tem comida para todo mundo. Deus abençoe. Vá em paz e todos digam: Deus abençoe.